Segundo os dados do Google Trends, a busca por termos como Netflix, Amazon Prime e outras plataformas de streaming aumentaram em todo o mundo. Só para vocês terem uma ideia, a Netflix teve, agora no primeiro semestre de 2020, 15,77 milhões de novos assinantes ao redor do mundo. Isso significa praticamente o dobro de assinantes previstos por analistas. E 2,9 milhões desses novos assinantes foram só na América Latina. A própria galera do Google, no começo da pandemia no Brasil, já conseguia prever qual seria a tendência de pesquisas e busca por aqui, olhando para o que estava acontecendo naquele momento em outros lugares, como por exemplo, na Europa. É legal a gente relembrar, a crise demorou um pouquinho mais para chegar no Brasil. A gente conseguia olhar um pouquinho para fora e entender quais eram as tendências que estavam acontecendo, principalmente na Europa, onde foi aquele primeiro epicentro fora da China, com a Itália, etc., onde já mostrou que as pessoas fechadas dentro de casa aumentariam o consumo de tudo, e também de internet. Em relação ao YouTube, então, a gente já esperava que haveria um crescimento em relação a conteúdos de entretenimento. A gente hospedou um treinamento online, na primeira semana que a gente estava em casa, a gente hospedou um treinamento online para os parceiros de jornalismo ao redor do Brasil inteiro, porque a gente entendia que aqui no Brasil ia ser como a Europa. E acho que foi a primeira vez que o jornalista também sentiu dificuldade para produzir. É diferente de ter tantas outras notícias tristes, como a queda de um avião, uma morte, uma catástrofe, mas que você vai com toda a sua equipe, com toda a força possível, até a que você não tem, para cobrir. A gente estava no meio de uma pandemia e falou assim, então você vai para casa, repórter. Você vai para casa, editor, e é de lá que você vai ter que trabalhar. Então, foi um desafio para o jornalista também viver parte desta notícia, estando em quarentena e tendo que reportar, indo atrás de fontes. Foi onde o jornalismo, você viu todo mundo se reinventar. Todo mundo fazer entrevistas por videoconferência. Talvez não era aceitável uma entrevista com a pessoa usando o próprio fone e tendo de fundo, né, a própria estante de casa. Hoje você vê um programa inteiro sendo hospedado de casa, o apresentador e todo mundo, e está tudo muito normal, porque essa é a vida de todo mundo. E acho que foi muito feliz o jornalismo de retratar isso, né? O jornalista em casa, como é a casa dele, até para as pessoas entenderem, bom, se o apresentador daquele programa, se aquele canal do YouTube que eu acompanho, se aquele publisher que eu acompanho, ele também está de casa, nem ele está conseguindo sair para a rua, é onde eu devo ficar. Qual